Você precisa de 2 squares pro corpo, tá? Então, você vai deixar um lado para cima, um lado aqui para a cava, ó. E vai unir aqui, ó, na lateral com esse outro square, tá? Então, colocando um aqui para cima, em cima do outro, para você ter uma noção de como fica, ó, dessa forma, olha. Vai unir aqui nessa lateral e aqui nessa lateral, tá? Lá em cima vai ser as alças ou a manga, que eu vou dar uma breve explicação, tá bom? Fiz com a agulha 2,5 e a parte da saia eu fiz com a agulha 3,5 para ficar menor essa parte, tá? Se você quiser que fique bem menor ainda, você pode usar a agulha número 2. Ou você pode trabalhar com outro fio. E se você quiser que aumente bastante, você vai fazer carreiras de correntinhas. Assim, ó. Aqui eu terminei a última carreira da folha e fiz uma carreira de correntinhas. Se você for fazer carreiras de correntinhas para depois emendar, você pode fazer quantas você quiser. Mas a última tem que terminar com uma corrente aqui em cima, tá? Tipo assim, ó. Se eu fosse fazer outra carreira, eu ia prender nessa aqui, depois nessa e depois nessa, né? A segunda carreira. Na terceira ia ficar uma no meio, né? Aqui em cima. Então, quando tiver uma, é a hora que você tem de unir com a outra parte. A outra parte, você sempre deixa uma carreira de corrente sem fazer, tá bom? Então, eu vou unir aqui as duas partes. Essa aqui é a parte das costas, porque eu terminei, já fiz uma carreira de correntes em volta. E essa carreirinha é a parte da frente que eu fiz. Já fiz também, gente. Eu vou desmanchar essa carreira aqui de correntes para unir com essa outra, porque une na última carreira, tá bom? Então, eu vou prender aqui, eu fiz 6 carreiras, ou 6 correntes, e vou prender aqui nesse ponto baixo. E aqui eu vou finalizar, porque eu tenho que fazer a correntinha aqui, ó, antes desses 3 pontos fechados juntos. Vou finalizar. E vou voltar aqui pro lado de trás. Eu aconselho vocês a usar outra linha. Eu não tenho muito costume com essa linha raiz, então eu não gostei muito, mas tem muita gente que usa ela e gosta, né? Então, aqui eu finalizei. Vou prender aqui, ó, a minha linha. Vou passar ela aqui antes dos 3 pontos. Vou amarrar. Vou dar 2 nozinhos aqui. Depois eu arremato aqui, ó. E vou puxar aqui uma laçadinha e fazer 3 correntes. 2, 3. Vou pegar a parte das costas ou a parte da frente, tanto faz, que eu já tenho uma carreira de correntes. Então, as laterais, né, como tem 8 lados, essa aqui é uma lateral, tá? Um lado do vestido. Porque aqui vai ser a cava do braço, aqui vai ser em cima no busto, onde nós vamos pôr as alças, ok? Aqui vai ser as alças. Aqui até aqui vai ser a cava. E aqui até aqui nós vamos emendar.
Então, fiz aqui 3 correntes, vou aqui, ó, na correntinha que já está pronta. Na outra parte, faço um ponto baixo. Faço 3 correntes, volto desse lado, onde eu deixei, onde tem a última carreira, prendo com ponto baixo. Gente, tem que ter a mesma quantidade de carreiras lá do outro lado e de correntinhas assim, tá? Para dar certo. Então, os square tem que estar o mesmo tamanho. Então, você vai unir até chegar em cima da folhinha lá da ponta. Desse modo aqui, as laterais do seu vestido. Então, eu vou unir aqui até chegar na próxima folha. E quando estiver lá, eu retorno com você. Então, aqui, ó, comecei a união, né? Aqui eu estou terminando, olha. Falta essa argolinha aqui, ó. Então, vou prender as 3 correntes nessa argolinha do outro lado. Vou fazer 3 correntinhas e vou vir prender desse outro lado aqui. Olha só. Então, a lateral do vestido ficou assim, ó, tá? Agora, eu vou fazer correntes aqui, 6 correntes, passando aqui tudo aqui por cima. E quando chegar aqui, eu começo a unir na lateral de novo, lá do outro lado, tá? Então, ficou assim, ó. Aqui fica sendo a cava do seu braço, tá bom? Então, como aqui já tenho a última carreira de correntes, né, que eu passei por cima dos 3 pontos altos fechados juntos, aqui eu vou fazer só correntinhas de 6 em 6, até chegar lá na outra lateral, que eu vou unir, né, com essa aqui, tá? Então, não é difícil, tá, gente? 3, 4, 5, 6... Qualquer coisa você pode diminuir a quantidade de correntes. 2, 3, 4, 5, 6. Mas o trabalho costuma fechar, né? Eu não sei como é o seu ponto aí. Então, você vai testando aí para ver como fica. 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6 e quando você mede o seu busto e faz o seu square, eu falo para fazer com uma agulha menor, porque costuma ceder. Eu não tenho costume com essa linha, então não sei o quanto que ela cede, tá? Então, aqui eu terminei a lateral, ó, a lateral não, a cava do braço, e já vou aqui pra cima da parte do busto, onde eu vou pôr a alça, ó. E vou seguir fazendo essa parte. E fazer a cava lá do outro lado, para depois descer e prender a lateral. Vou fazer o meu aqui e já retorno. Então, aqui eu fechei as 2 laterais, subi com correntinhas nessa parte que faltava a última carreira, olha. Fiz aqui a parte do peito de correntinhas, desci aqui na cava, e aqui eu já fiz 3 correntinhas para unir com a outra parte aqui de trás, ó. Tá? Então, faz as correntinhas e vai unindo como você fez lá do outro lado. E aí, eu vou unir toda essa parte até aqui. E depois eu vou seguir só nessa parte da frente.
Só nessa parte até chegar aqui, ó, onde eu iniciei a última carreira de correntes, tá bom? Então, vou fazer a união aqui da lateral. E você faz a sua aí. A união é muito fácil, tá, gente? 3 pontos altos pega ou 3 correntes pega lá na argolinha de trás, 3 correntes pega na argolinha da frente e segue dessa forma. Eu estou fazendo um vestido de alças, mas eu vou explicar para você, caso você queira ele com a manga do mesmo square. Como os meus squares da saia estão o mesmo tamanho, então, se você for fazer a manga, você tem que fazer do mesmo tamanho que você fez a parte, essas duas partes do busto, tá bom? Do corpo. Porque se fizer com a mesma agulha que você fez os squares da saia, vai ficar uma manga bem grande, tá? Então, eu vou explicar aqui com a alça e como você fechar a cava, porque a cava fica bastante aberta, né? Você vai fechar fazendo as diminuições com o ponto, o acabamento, e vou explicar para você como fazer com a manga. Então, fechei aqui a lateral, olha, tá? E agora eu vou seguir só nessa parte da frente, até chegar naquele início que eu comecei a fechar a lateral lá do outro lado. Então, aqui eu vou fazendo correntinhas até chegar lá naquele início, tá? Aqui a minha linha acabou, então eu vou emendar, vou mostrar pra vocês como eu emendo, ó. Eu amarro a linha assim, olha, ó. Claro que cada um faz do seu jeito, né? Eu amarro a linha assim. Pego essas pontas, ponho bem juntinhas. E aqui eu queimo as duas juntas. Ó. Vou segurar aqui, juntinha. É que uma tá dobrada, viu, gente? Mas não tem problema, não. E junto elas assim, ó. Depois, essa parte aqui que eu amarrei, eu vou e puxo assim, ó. Tá? Se você ver que ficou durinho, né? Você corta essa pontinha aqui, ó. Essa é com essa linha, tá, gente? Com essas linhas que escorregam, costuma dar certo essa emenda aqui, ó. E vou continuar aqui até o início lá, onde eu iniciei, onde eu comecei a prender as minhas laterais. Então, cheguei aqui onde eu iniciei, né, a carreira de correntes para prender com a lateral. Vou fazer aqui, vou virar um pouquinho aqui para trás, para o ponto ficar aqui por trás, ó. Ponho aqui no ponto que já está pronto e vou puxar essa laçadinha aqui para trás. Faço um ponto baixíssimo, vou cortar aqui o meu fio, tá? E vou unir essas duas partes aqui com... vou dar uma amarradinha, gente, e queimar, tá? As duas pontinhas assim, juntas. Claro que eu vou cortar um pouco, né, para não ficar muito excedente aqui. Então, fica assim, ó. Ela não é tão dura, tá? Essa linha aqui. Ela parece que foi passada bastante no amaciante. Então, as duas partes do corpo estão unidas.
Olha só. Aqui é a parte do busto e aqui é a cava do braço, tá? Eu vou explicar um pouco de como eu vou fazer o acabamento. Então, ficou isso aqui, ó, de cava de braço, ó. Se você achar que ficou muito grande, você vai diminuindo com os pontos tombadinhos, tá? Então, ó, você inicia aqui onde você vai fazer a alça. Passa uma laçada da sua linha, sobe as 3 correntes. E faz 2 ou 3 pontos altos. Vou fazer aqui só 2, tá? Prende na próxima correntinha, com um ponto baixo. Novamente, você faz 3 correntes, faz 2 pontos ou 3, tá? Eu tô fazendo 2, mas você pode fazer 3 aí. E prende na próxima. Isso aqui faz diminuir muito a cava do braço. Você vai fazer isso até chegar aqui, né? E depois você pode continuar aqui em volta tudo, ó, com os pontos tombadinhos. Em toda a volta, antes de você fazer as alças, ok? Você vai dobrar a sua manga. Você precisa de um square só para a sua manga, ó. Você vai dobrar nesse sentido, aqui é o meio, né? E você vai dobrar aqui, ó, para a manga, tá? Então, essa parte aqui, até aqui, você vai prender lá na sua blusa. Essa parte você prende na parte da frente e essa parte você prende na parte de trás. Essa aqui vai ficar em cima do ombro, tá? Essa parte aqui você vai prender as duas partes com correntinhas, tá? Então, e essas partes aqui, elas vão ficar soltas. Então, fica assim, ó. Aqui é o corpo da blusa, né? E aqui, você já fechou até aqui. Só até aqui, tá, gente? Não pode fechar ali, não. Porque senão aqui ficou a ponta. Só pode fechar essa parte até aqui. E aqui ficou 2 partes, né? Olha, 2 partes. Uma parte você vai fechar com uma parte das costas da blusa e a parte de cima com a parte da frente da blusa. Essa parte, ó, você vai fechar dessa ponta até essa, folhas com folhas do desenho, tá? E atrás a mesma coisa. Aqui vai ficar a gola, ó, tá? Do outro lado você faz a mesma coisa. Antes de prender no corpo da blusa, você une essas 2 partes com correntinha ou com costura, do jeito que você achar melhor. Aí fica assim, olha. Na hora que vestir fica muito bonito, porque tá bem inclinado para lá. Só que por causa disso aqui, ó, tá vendo esse decote? Então a manga vai descer assim, ó. Por causa desse recortinho, a manga vai ficar assim, ó. E vai ficar perfeito. Eu vou fazer de alças, mas para quem for fazer de manga, a explicação é essa aqui, tá bom? Então, se você quiser, já pode unir a saia antes de prender no corpo, tá? São 4 square para a saia. Com 2 para o corpo, 2 aqui para o centro, ó, da saia, que você vai unir aqui, ó. Um para esse lado e um para esse outro. Esse aqui, ó, olha como você vai dobrar, com essa ponta aqui para cima, ó, a folha dobrada no meio. Vai unir aqui e vai unir até aqui, ponta até ponta.
tem que ter a mesma quantidade de correntinhas, tá? Para ir unindo. E atrás também a mesma coisa. Do outro lado do mesmo jeito. E lá em cima você escolhe se quer alça ou se quer mangas.